Na aula de hoje vamos falar sobre a formação do Estado moderno, mais especificamente sobre os tipos de Estado: Estado absolutista, Estado liberal, Estados socialistas, Estados nazista e fascista, Estado de bem-estar social, Estado neoliberal e Estado de exceção. O Estado absolutista, né? O Estado absolutista é a primeira manifestação histórica do Estado moderno. Ele é caracterizado pela unidade territorial e pela concentração do poder na figura do monarca, do rei, né? A concentração dos poderes nesse período era bem expressa pela seguinte frase, né? L'État c'est moi, né? E quer dizer, o Estado sou eu. Lembrando que o Estado absolutista, né? Ele foi bastante difundido, principalmente no reinado de Luís IV, né? O rei Sol da França, né? E aí, nesse período, os reis era que fixavam preços e tarifas aos súditos. Em troca, ele assumia a responsabilidade de centralizar e praticar a justiça e cuidar do contingente militar. Porém, qual o problema desse tipo de Estado? O problema desse tipo de Estado é que nem todo rei praticava realmente a justiça, né? Muitos viviam ao seu bel prazer, né? Eles utilizavam o poder que eles tinham para ser beneficiados, tá bom? E aí surge como defensor desse tipo de Estado o Thomas Hobbes, né? Que ele vem falar sobre a geração do Estado, tá bom? Então, Hobbes, ele afirmou que todo ser humano é egoísta, né? Que o homem é lobo do homem, né? Onde o mais forte sempre impõe-se ao mais fraco, né? Então, lá na obra Leviatã, ele explanou seus pontos de vista sobre a natureza humana e sobre a necessidade de governos e sociedades. E o que é que ele visava, né? O que é que ele defendia, o Thomas Hobbes, né? Ele defendia que para os homens viverem em paz, eles tinham que fazer um contrato social. Esse contrato social, segundo ele, seria o quê? Seguiria o fato das pessoas, dos homens, né, concordarem em submeter-se a um poder absoluto e centralizado para viver em paz. No caso, submeter-se a esse poder absoluto e centralizado na mão de uma só pessoa, no caso, a figura do monarca, do rei, né? Então, Thomas Hobbes, ele era a favor do Estado absolutista, tá bom? E isso pelo período de 1651 lá, né, que o Hobbes ele viveu de 1588 a 1679, tá bom? E aí, em oposição ao Estado absolutista, surge o Estado liberal, ou Estado burguês, né? Esse inspirado pelos ideais da Revolução Francesa. Os ideais da Revolução Francesa são liberté, égalité e fraternité, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, tá bom? E aí esses princípios moveram lutas políticas contra o absolutismo europeu, tá certo? Os fundamentos do Estado liberal são a soberania popular e a representação política. Neste caso, esse tipo de Estado era regido por 5 princípios básicos: liberdade, propriedade privada, né, o direito à propriedade privada, igualdade, individualismo e democracia. Além de manter a segurança para que todos pudessem desenvolver suas atividades, esse tipo de Estado também estabelecer a separação do público e o privado, né? Lembrando que como é um Estado, né, feito pela burguesia, né, que tinha na época do Estado absolutista, ela tinha poder econômico, mas não tinha o poder político, então ela visava esse poder político. E ela só conseguiu isso como? Destronando o rei, né? Então, o liberalismo ele criticava todo o período desde Luís XIV, Luís XV até a Revolução Francesa, né? Foi quando guilhotinaram, né, em praça pública o Luís XVI, né, neto do Luís XV, tá certo? E aí, quando guilhotinaram, né, representou ali de forma literal, né, a queda do Estado absolutista, tá bom? E aí, o Estado absolutista, nesse período, ele contou com o apoio popular, com o apoio das pessoas, e assim que ele tomou o poder político, ele se separou, tá bom, das massas, tomando assim o poder só para si. Então, temos como teórico o defensor do Estado
né, liberal, o John Locke, né, principalmente no que ele trabalha, que ele chamou de sociedade política, né, com a ideia de derrubar o absolutismo da Inglaterra. Ele critica principalmente essa tradição que afirmava que os reis tinham o direito divino de governar, né? Ele dizia que isso não se tratava de uma invenção humana, né? Que as questões políticas, elas são independentes das questões divinas, tá bom? Que ele tem toda a razão ao dizer isso, né? Porque antigamente, se a gente for pensar no Estado absolutista, todo rei ele tinha que ser coroado pela igreja, né? Significando que ele era um escolhido por Deus para governar, né? A não ser Napoleão. Napoleão, ele quebra esse protocolo que ele se autocoroa rei, né? E aí o John Locke, ele critica, tá certo, o Estado liberal, ou critica não, me desculpem, ele é a favor do Estado liberal, justamente criticando o Estado absolutista, porque ele critica esse direito de uma só pessoa ser dono de um poder, onde, né, esse direito para ele deveria ser dividido em todos os homens, né? E aí o John Locke, ele é a favor, né, da propriedade privada, do Estado liberal, e ele também fala, né, que todos os homens, ao nascer, eles teriam direitos naturais, né, como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, né? E aí, porque nesse período já se falava em direitos humanos, né? Então, esses direitos naturais seriam direitos que as pessoas já nascem e já teriam quando nascessem, né? E segundo ele, esse tipo de Estado, que é o Estado liberal, seria o Estado que iria garantir esses direitos a toda a sociedade. Então, após o Estado liberal, surgem os Estados socialistas. Né? O Estado socialista foi a primeira reação sistemática ao Estado liberal. Né? Ele critica o Estado liberal por quê? Porque ele trata-se de um novo sistema político, né? O que é que questiona o Estado socialista? Ele questiona justamente esse direito de propriedade privada dos meios de produção e denuncia a divisão da sociedade entre classes burguesa e proletariado, né? Ele vem de questionar, denunciar essa divisão entre burguesia e proletariado, né? Por que ele faz isso? Porque esse tipo de Estado, né, que surge na Rússia, tá certo? Em 1917, né? Que surge lá em plena Revolução Russa, ele se inspirou-se na teoria de Karl Marx e de Friedrich Engels, principalmente na obra Manifesto do Partido Comunista, tá certo? Então ele vem criticar nessa exploração econômica do homem pelo homem, né? Daí essa relação econômica entre burguesia e proletariado. E segundo Karl Marx, tá bom? O capitalismo só existe porque existe o que? A posse da propriedade privada, tá bem? Então, por isso que eles questionavam a propriedade privada. E nesse período, quem se destaca, né, como os pensadores dessa época, as pessoas que botavam em prática essa teoria, é o Lenin e o Stalin, né? O Lenin, ele reviveu entre 1870 a 1924, e aí ele foi que assumiu a direção desse governo revolucionário que retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, né? Ele foi um dos líderes que participou da primeira Revolução Socialista, tá certo? Já o Stalin, ele já defendeu a tese do socialismo, quer dizer, não do socialista, ele já defendeu a tese do socialismo, defendendo que o socialismo pode ser construído em um só país. E aí, nesse período, ele também implantou políticas genocidas na Ucrânia e em outros países do leste europeu, sendo responsável também pela morte de milhões de opositores políticos, né? De certa forma, se tornando um Estado autoritário, ou seja, quem fosse contra o pensamento, né, desse tipo de Estado, né, de certa forma, ele era punido, né? E aí, o Stalin, né, ele vai também e cria nesse período, né, uma consolidação do socialismo, tá certo? É nesse período que
os países do leste europeu como Polônia, Ucrânia, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, desculpe, Iugoslávia e Alemanha Oriental, tá certo? Esses países são ocupados pelas tropas do Exército Vermelho, tá bom? Que é nesse período que tem lá a briga entre os brancos, né, os contra-revolucionários russos e estrangeiros, e os vermelhos, que são os adeptos da Revolução Socialista, tá bom? Em seguida, né, surge também os estados nazista e fascista, né? O estado nazista e fascista, eles apesar de serem bem parecidos, né? Por isso que são movimentos antiliberais e anticomunistas, né? Por serem semelhantes, né? Eles são conhecidos muitas vezes pela expressão nazifascismo, tá certo? Como se os dois movimentos fossem um só, apesar de eles terem uma certa diferença. Mas o que é que eles têm de semelhante, né? No estado fascista e nazista, a participação política significava a adesão ao regime e ao líder máximo. Isto é, nesse período ninguém podia criticar ou ser oposição ao governo. As pessoas que faziam isso eram punidas principalmente com a morte, né? Porém, o fascismo, ele surgiu na Itália, tá certo? Com o Mussolini, e ele teorizava que um sistema, né, de Estado, né, principalmente, ele poderia ser personificado por um partido único, né? Ele tinha esse sistema peculiar do poder, no qual o Estado existia um só partido, né? E esse partido era o único criador do direito e da moral existente naquele local, tá bem? É o que mais ou menos ocorre hoje no Partido Comunista Chinês, tá certo? Lá na China, né, só existe um partido político, né? E é um partido que ele é criador de todo o direito e de toda a moral que existe naquela localidade, tá bom? E isso foi o que aconteceu lá com o fascismo do Mussolini, tá certo? Que isso também apresenta-se lá no filme que vocês assistiram e fizeram a resenha. E aí o que é que acontece? Já na Alemanha, o que surge lá é o nazismo com Hitler, tá certo? E aí o que teorizava o Hitler, né? A gente tem que lembrar que o termo nazismo vem do alemão nacionalsocialismus, que significa nacionalsocialismo, né? Então, o que é que o Hitler pregava, né? Ele pregava a supremacia da raça ariana, né? A raça ariana, a raça, no caso, alemã, para ele, era superior às outras raças. E aí, o que é que acontecia nesse período, né? Nesse período, todas as outras raças, né, eram vistas de forma degradantes, né? Ocorria um tipo de xenofobia, né? Existia uma aversão ao estrangeiro, existia perseguição étnica a judeus, ciganos, a comunistas, a homossexuais, a deficientes físicos e mentais, né? Então, todas essas outras pessoas, né, elas eram vítimas, claro, de várias atrocidades. Daí a gente lembra, né, do Holocausto judeu, né, dos campos de concentração, tá bom? Então, né, após a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Percebe-se o mundo ficou devastado, vários corpos, várias mortes, né? Então, é nesse período que surge o estado de bem-estar social ou estado keynesiano, também chamado de estado welfare state, né? Welfare state. Então, esse estado de bem-estar social, também conhecido como WEBS, né? Ele se baseia na teoria de John Maynard Keynes, né? Que ele contrariava justamente esse modelo liberal, né? Que afirmava que o Estado, né, não deveria intervir. O Estado liberal diz que o Estado não deve intervir no domínio econômico, tá bom? Já o Keynes, ele dizia que não, ele era contra essa ideia, tá certo? Contra esse modelo neoliberal. Então, ele dizia que o Estado tinha que sim, que intervir no domínio econômico para garantir o quê? Para garantir pleno emprego para as pessoas, estimular a produção e o consumo, mediar as relações de trabalho e ampliar as políticas de assistência, tá bom? Então, é nesse período, né, que se desenvolve a política intervencionista, né?
que é essa política voltada ao atendimento dos direitos sociais básicos, como saúde, educação, trabalho, salários, transporte e previdência social, né? Como dizia o próprio Keynes, né? As pessoas, elas têm que sentir que, de certa forma, elas têm condições de sobreviver, têm condições de ter uma vida satisfatória, para que elas realmente trabalhem melhor, para que elas realmente tenham vontade de trabalhar, né? Tem que se garantir o direito de venda e de consumo. Para quê? Porque se eu não ganho, né, um salário, vamos dizer, satisfatório, eu não vou consumir. Se eu não for consumir, eu não vou fazer a economia, né, de certa forma, funcionar, né? E daí o que é que tem que se fazer isso? Para que isso ocorra, as pessoas têm que ter condições de consumo. Como é que as pessoas têm condição de consumo? A partir do momento que elas têm um trabalho, que esse trabalho seja remunerado, que esse trabalho garanta também a previdência social, né? No momento que elas tenham salário, que elas tenham transportes para que elas possam ir para esse local. Então, tudo isso entra nesse momento dessa política, tá bom? Aqui no Brasil, quando vem se falar de política intervencionista, né, o pessoal fala muito do governo PT, né? Mas existe política intervencionista antes do PT e também existe agora no governo Bolsonaro, né? A política intervencionista, ela já existe há um bom tempo aqui no Brasil, tá bom? Né? Se a gente for pensar em garantir direitos, a gente vê que o direito trabalhista ele surge, né, com o Getúlio Vargas, né, que a gente vai falar semana que vem, tá bom? E aí, na atualidade, né, surge o Estado neoliberal, né? Aí bem representado por essa imagem, né, onde a gente vê que os capitalistas ele fica com a maior parte do globo, né, e dá para os trabalhadores, ou seja, para as massas, né, migalhas, né? E aí as massas está representado também de forma menor, né? Por quê? Para mostrar a questão de poder, tá bom? O poder, né, de quem tem mais se apresentar de forma maior. Isso é utilizado também muito na arte bizantina, tá bom? E aí também as massas, né, a pobreza é representada também pela classe, a raça negra, né, que é uma classe totalmente descriminalizada dentro do nosso país, né? Principalmente por causa dos processos históricos. Mas o que é que diz esse Estado neoliberal? O que é que ele prega, né? É um Estado que atribui a crise, tá certo, atual do Estado, tá certo? Principalmente com os gastos, né, as políticas sociais. Ele vem dizer que o governo está gastando muito com o povo, com políticas sociais, né? E é esse gasto que está gerando déficits orçamentários. Então, o que é que ele faz? Ele aumenta impostos, aumenta a inflação, esse tipo de governo, né? E ele afirma que a política social, no caso aquela política intervencionista que a gente viu lá no EBS, né, está comprometendo que é a liberdade do mercado e a liberdade individual, né? Como vocês veem aí nessa figura embaixo, né, o metrônomo do indicando mercado, por quê? Porque é um sistema, é um tipo de Estado totalmente preocupado com a economia, tá bom? Então, o que é que ele vem dizer? Ele vem dizer que o Estado deve intervir estatalmente com o mínimo possível na vida das pessoas, ou seja, a ideia de Estado mínimo, ou seja, gastar o mínimo com educação, gastar o mínimo com saúde, gastar o mínimo com moradia, com assistência social, para quê? Para que o Estado não quebre, uma vez que eles não levam em consideração, tá certo, gente, a corrupção que ocorre dentro do país, como quebra, né, do sistema econômico. Eles só levam em consideração os gastos com a população a qual paga impostos e os impostos deveriam voltar para a população, tá bom? E aí eles culpam a população por algo que a população não tem culpa, né? E aí se estabelece essa ideia de Estado mínimo, ou seja, gastar o mínimo possível. Por isso que a gente vê a saúde, né, deficitária, a educação pública deficitária, tudo isso, né, é resultado desse tipo de Estado, tá bom? E por fim, para terminarmos, né, a gente vai falar do estado de exceção, né? Que tipo de estado é esse, né? É aquele estado autoritário, porém que se diz democrático, né? Por isso que tem aí com a carapaça da democracia. É um estado que se diz democrático, porém ele é altamente autoritário, né? É um estado que ele suspende o ordenamento jurídico,
ou seja, ele anula os direitos civis do cidadão e o estatuto jurídico como indivíduo, né? O que é típico desse Estado? Ele faz política de terror e de insegurança do princípio gestor, estimulando assim a privatização, né? O nosso Estado brasileiro, ele é um Estado neoliberal e também um Estado de exceção, assim como os Estados Unidos. Então, o que é que esse tipo de Estado faz? Faz política de terror e insegurança como uma forma de estimular a privatização. Né? A gente vê isso bem claro, né? Quando o governo diz assim, a nossa economia está deficitária, está difícil, né? A gente vai ter que tirar os direitos do cidadão. Para não tirar, isso é o quê? Política de terror, né? Então, para que isso não ocorra, para que não ocorra desemprego, não ocorra esse tipo de coisa, então vamos privatizar o quê? As empresas públicas, vamos privatizar Correio, vamos privatizar Banco do Brasil, vamos privatizar o SUS, né? Vamos privatizar Petrobras. O que de fato isso não existe, né, gente? Isso é só um discurso, é só um tipo de ideologia, tá certo? Por que o Estado autoritário se diz democrático? O que é o Estado democrático, gente? É um Estado onde o povo escolhe, né? Onde a fala do povo, ela tem força. Né? E a gente vê que no nosso Estado isso não ocorre, né? No nosso Estado são os políticos que nós colocamos lá para nos representar que escolhem. Nem sempre ele nos representa, ele realmente representa a ideia e a vontade do povo, né? Por isso que é um Estado totalmente autoritário, né? Eles representam quem? Infelizmente, eles representam uma classe que está no poder e beneficiam essa classe, tá bom? Que a gente sabe muito bem qual é, a classe dos empresários, tá bem? E aí, por fim, só pra gente finalizar, né? Tem um resumozinho, né? Separando essas ideias, né? Esses tipos de Estado, que é que se diferenciam na economia, na política e na sociedade, aí nessa página 158 do livro, né?